Olá pessoal, vamos falar sobre o céu da semana de 14 a 20 de março, última semana do ano astrológico, os últimos dias do signo de Peixes, que é o último signo do zodíaco, já que no outro sábado, dia 20, teremos o início do ano astrológico e o ingresso do Sol em Áries. Mas, como temos essa última semana, situações importantes marcam ela, especialmente a lua nova em Peixes, consequência aí deste sábado, dia 12 último, né? Um momento de início de questões, renovação. Toda lua nova tem um fator para ponto de partida de alguma situação, início de ciclos, ou a transição de algum momento importante, já que é uma nova volta da lua em relação ao sol no ciclo dela. A lua nova em Peixes impacta nos temas que são associados ao próprio signo de Peixes. Aí uma perspectiva dessas questões do próprio isolamento, de uma reflexão, de uma compenetração para a parte emocional de muitos temas, de muitos assuntos. E toda lua nova também ponto de partida para escolhas, direções. Isso pode envolver diversas áreas da vida pessoal de cada um, como parte material, parte familiar, trabalho, temas profissionais, mas todo indicativo de um novo time para muitas questões, muitos temas no dia a dia ou em situações pontuais da nossa área, da nossa vida. Por ser no signo de Peixes, um signo mutável, também envolve o fator da mudança, né, num sentido de uma transição. Vale lembrar que Peixes é um signo mutável. O que isso significa na astrologia? É aquele signo que encerra uma estação do ano, assim como é o período de Gêmeos, assim como é Virgem, assim como é Sagitário. Então tem essa questão de uma alternância. Isso pode refletir no ritmo das situações que envolvam o próprio Brasil, que envolvam o coletivo, uma alternância nessa questão do ir e vir da pandemia, as restrições, a tendência de mudar fase, ou de algo envolver um sentido de sacrifício que nós possamos fazer em prol de um coletivo. E também, por ser no signo de Peixes, a tendência de algumas não percepções, de algumas ilusões ou situações um tanto surreais, ou que pessoas não percebem, ou que a gente não perceba, e até mesmo termos que lidar com essas diferenças de convívio. Algo que já vem acontecendo pela tônica pisciana, pelo tempo de Peixes, pela recente conjunção Sol-Netuno que houve na semana que passou. Lua nova em Peixes é um ponto de partida para uma mudança de postura, uma nova posição para diversas questões que envolvam a nossa convivência, os nossos assuntos, os nossos temas num sentido geral. E nessa questão coletiva, um sentido de percebermos a necessidade de estarmos mais voltados a algum tipo de mudança ou inseridos em mudanças ao nosso redor, a qual precisaremos nos adaptar ou lidarmos de alguma forma. Domingo, dia 14, temos em Peixes também a conjunção Vênus-Netuno, mais aí questões piscianas a serem vivenciadas na semana com mais intensidade, especialmente a conjunção Vênus-Netuno. Ela é uma configuração que aponta a propensão de uma proximidade mais intensa com assuntos das nossas relações. Podemos estar mais entretidos com as questões dos outros, com situações de quem a gente gosta, num sentido de maior envolvimento, de maior intensidade na maneira de expormos sentimentos ou de lidarmos com emoções diante de quem nos relacionamos. Então, é uma conjunção muito característica dessa sensação de cumplicidade, comprometimento ou de uma certa entrega a assuntos e questões de quem temos um vínculo afetivo maior, uma convivência mais frequente. Vale o cuidado para que não haja exagero, não haja uma doação excessiva, um certo sacrifício, ou não percebermos a questão até da nossa individualidade, mesmo da individualidade de quem a gente se relaciona. Não misturarmos as bolas, não misturarmos as estações para não termos postura em função de outras pessoas que devem ser delas. Então, essa conjunção Vênus-Netuno também requer uma atenção para que a gente não atravesse o oceano
além do horizonte, o qual a gente pode, além da neblina, a qual a gente eventualmente não enxergue, ou os temas das outras pessoas que elas precisam enxergar e resolver, e não nós por elas. E da mesma forma, dos nossos temas não sermos impactados por interferências ou por certas dependências de vínculos e relacionamentos em questões que nós precisamos de posicionamento sem tanta interferência de outras pessoas. Então essa conjunção Vênus-Netuno, ela vale para um ponderar limite da doação, tanto nossa para os outros quanto a dos outros para nós. Então, dentro desse escopo da conjunção Vênus-Netuno, é importante uma condição de percebermos o quanto é nítida a convivência na equiparação, no quanto nós nos posicionamos de maneira efetiva e a contrapartida da posição de outras pessoas em relação a nós. Esse equilíbrio, o quanto estamos tendo de retorno, de presença pelo menos, de atenção, daquilo que nós dedicamos atenção. Então essa conjunção é importante nesse sentido para que não haja exagero e até para que não abusem da nossa boa vontade diante das convivências e de quem temos proximidade. Outro fator é o cuidado com falsas impressões. Muitas vezes a gente tem uma impressão de que a pessoa precisa de algo porque sofre aqui ou passou por isso ali, e na verdade ela não está nem aí para certas questões, e a gente está criando uma certa ilusão, uma certa má impressão de que ela está com algum tipo de dificuldade de sofrimento, e muitas vezes não, ela já meio que desocupou, ou desapegou, ou desassociou daquela questão, e a gente meio que sofrendo por ela. Na verdade, esse é o momento também de percebermos a nitidez e a impressão que a gente tem de certas convivências, uma correção das falsas impressões. Então é um momento também importante para tirar o véu do rosto das pessoas e da nossa visão em relação às outras pessoas também. Fazer uma limpeza da lente em relação à nossa visão que temos das outras pessoas e de falsas impressões, de equívocos. Às vezes você vê que está se dedicando a algo, ao assunto de outra pessoa sem tanta necessidade assim. Então tem esse detalhe, além também de percebermos que algumas podem precisar da gente e a gente não está tão inteirado assim, e passarmos a ter uma postura para quem realmente vale a pena ou precisa ou tem uma melhor condição de comprometimento e equiparação de convivência. Então a gente já observou Lua Nova em Peixes, conjunção Vênus-Netuno em Peixes no domingo, e ainda para ajudar, segunda-feira Mercúrio ingressa em Peixes. Então tem uma overdose pisciana aí na semana, impactando esse tempo. É positivo também para algumas questões, falando até de forma abrangente, repassando tanto a Lua Nova como a conjunção Vênus-Netuno no signo de Peixes, para temas criativos, da parte artística, da parte musical, ainda que esse tempo pandêmico não permita uma apreciação de arte, de tema cultural em forma de convivência, isso a gente pode fazer internamente, em alguma live, em algum revival, em isolado. O tema da meditação, o tema de um isolamento, um tema de uma crença, de alguma forma que a gente possa exercitar ou servir de compenetração para um entretenimento, para uma condição de vivência. Então é um período importante para essas questões e para esse apreço, para esse desenvolvimento num sentido geral, até para agregar a nossa rotina, para repor energias ao nosso cotidiano. Com Mercúrio em Peixes, facilita uma questão também dessa percepção do lado solidário, do senso de doação. As comunicações, elas também tendem a estar um tanto impactadas no sentido da emoção. O que a gente fala, o que a gente expressa, às vezes cria um certo alarde. Vale uma atenção também para não entrarmos em paranoia dos outros ou com fantasias que falam por aí, seja na mídia, seja
por pessoas próximas ao nosso redor também, até porque é um exílio de Mercúrio. Mercúrio é regente de Gêmeos e de Virgem. Então, Virgem é o signo oposto a Peixes. Logo, o Mercúrio ele está no signo oposto ao que ele é regente. Virgem, um dos quais ele é regente. O Mercúrio ele fica um tanto desconfortável, uma posição que a gente chama de exílio, que desafia a compreensão, às vezes, de algumas comunicações e a impressão como é colocada certas comunicações. Às vezes a pessoa, uma notícia que pode dar um certo e não é tão fervescente assim. Por outro lado, requer também uma atenção com o tom a qual a gente também pode colocar certas posições de alguém estar um tanto mais impressionável com aquilo que a gente falar. É um tempo aí que Mercúrio em Peixes dá essa suscetibilidade para questões de comunicação. Mercúrio é um planeta associado ao pensamento, ao raciocínio. Com ele em Peixes, algumas cismas, algumas culpas, algumas questões emocionais, complexos, também são suscetíveis a uma mudança na forma de conduzirmos certas questões. Então, às vezes uma implicância, um medo, uma angústia, uma questão emocional, a gente ter uma consciência diferente dessa cisma, dessa questão que dava um certo receio, uma questão de compreensão de certas emoções. A gente pode também ver um pouco mais certas realidades que a gente não percebia e ficarmos com uma impressão maior e temos um certo susto. Às vezes até nesse tempo da pandemia a gente cair um pouco mais em si, ou algumas pessoas caírem mais em si por sentir na pele algumas questões. Claro que é um conglomerado em Peixes que também dá essa propensão coletiva a ilusões ou a não percepções. A gente também percebe muita gente cega, muita gente alienada, com conjunção Vênus-Netuno, com esse tempo de Mercúrio em Peixes exilado e com a própria Lua Nova pisciana também. Vale uma paciência também diante da comunicação com o que for muito de ilusões, cismas ou de exageros de pensamento, você perceber certas alienações em convivências e situações de pessoas que cerquem a gente no nosso dia a dia também. Vale esse cuidado um pouco de separar joio de trigo, de realidades que podem ser colocadas pela mídia, pela comunicação de pessoas também. Mas em relação à história das cismas, culpas, complexos, com Mercúrio em Peixes a gente é propenso a uma reflexão, uma ponderação. A gente parar com certas cismas, ou ter cuidado para não nos culparmos demais por algo que não tem tanto a ver com a gente, não é tanto da nossa alçada, mas às vezes a gente vê ali que sente que poderia fazer algo mais ao próximo ou uma condição maior para pessoa próxima da gente. Isso também pode ser um desafio de termos que lidar ao longo da semana, uma sensação de, poxa, poderia ter feito mais por alguém, ou por questões da minha vida, ou por certas situações que não estavam lá muito bem esclarecidas, eu podia ter esclarecido melhor. Dá essa tendência para ponderar, não entrarmos numa pilha de exagero com um flagelo, né? Aquelas autochibatadas próprias que de vez em quando a gente pode se dar, ou esse complexo de hienas, ó céus, ó vida. Não precisa tanto só colocar uma ponderação, uma reflexão, uma meditação, que isso já é possível a gente compreender melhor que nem tudo dava para ser solucionado de uma forma tão sacrificante ou tão intensa da nossa parte. Claro que de vez em quando bate essas cismas, esses complexos, mas com esse tempo de Mercúrio em Peixes, essas posições todas piscianas, é possível também a gente poder ponderar e compenetrar nesses pensamentos, nessas ponderações. Outro fator de toda essa configuração pisciana é todo o senso solidário, essa mobilização solidária, que de alguma maneira, até de uma forma indireta, a gente pode se dispor. Aliás, é até uma condição que pode compensar certas sensações, certas cismas, certos
complexos, de repente um olhar para o coletivo, uma boa ação, se eventualmente já fazermos boas ações, ou um pouquinho mais, visitar ou doar para algum lugar, ou para lugares, instituições idôneas, aquele senso coletivo de olhar ao próximo, fazer o bem sem olhar a quem. Bom, essa é uma condição também desse momento que de alguma maneira pode compensar certas sensações que eventualmente venham a surgir. Terça-feira temos um sextil Sol-Plutão, um bom aspecto Sol-Plutão. E na quinta, Vênus também em bom aspecto com Plutão, fazendo esse mesmo sextil. Bom, é um aspecto positivo para questões que envolvam um aprofundamento nas relações, favorece pesquisas, positivo para desvendarmos questões associadas a um coletivo. Nesses tempos de Covid, para pesquisas é uma semana muito valiosa, até em função dessas configurações em peixes que são indicativas de novo ciclo, como a própria lua nova, e também de um aspecto de Sol com Plutão sempre dá um aprofundamento, um revelar, um trazer à tona questões que envolvam pesquisa, que envolvam temas gerais. Isso pode valer num fator profissional também, num fator do nosso dia a dia, de assuntos nossos como parte material, negócios, algo que a gente possa especular, mas também situações atreladas a desafios, direções de metas em médio e longo prazo. Só em bom aspecto com Plutão, Vênus também em bom aspecto com Plutão, aprofunda relações, traz à tona assuntos mais íntimos também, favorece descobertas para melhor andamento de questões junto a quem temos vínculo, junto a quem temos relacionamento. Então, desvenda algo que a gente não entendia o porquê acontecia daquela forma. Então, quando Vênus está em bom aspecto com Plutão, ou o próprio Sol, clareia ali alguma questão desconhecida. E isso favorece um andamento pelo fato desse clarear, trazer à tona assuntos íntimos ou esclarecedores diante de quem a gente convive, diante de questões antes um pouco delicadas, que tinham certos dedos a serem tratados por parte nossa ou da outra pessoa. Então, é um tempo positivo também para pôr um pouco às claras algumas questões que estavam tanto mais difíceis de lidar. Do que envolve Plutão também, impacta nos tabus, impacta na desassociação de questões atreladas a polêmicas no dia a dia. Então, às vezes, a gente observa aí no noticiário questões associadas a preconceito, a assédio, ao próprio poder do feminino, ou ao desrespeito a determinadas classes, à etnia, ou ao feminicídio, ou de alguma maneira à igualdade em relação às próprias mulheres também na sociedade. Tudo que de uma maneira sirva para afrontar e proporcionar mudança e transformação dá indicativo quando há esse aspecto de Vênus com Plutão e de Sol com Plutão ainda no começo da semana. Vênus em sextil com Plutão especificamente transforma questões diante de relacionamentos. Há um processo de transformar a postura junto a relacionamentos. Plutão é um planeta associado à transformação, como não? E Vênus associado a relacionamentos. Então, de uma maneira sutil, relações podem ser transformadas, ou assuntos podem ser transformados na condução junto a relacionamentos. Então, traz à tona a forma de vivenciar uma mudança sensível e impactante diante daquilo que a gente tem com alguma pessoa, com vínculos especiais, com elo afetivo. Transformar sentimentos ou postura junto a relacionamentos é um fator importante que marca o tempo de um bom aspecto entre Vênus e Plutão. Uma maneira positiva, no sentido geral, de transformar a condução de vivências, de lidarmos com certas emoções em um relacionamento, às vezes superar um medo, um trauma, de tratar certos assuntos com alguém, com um parceiro, com um sócio, com um vínculo que a gente tem elo afetivo, qualquer que seja a natureza desse vínculo. Transformação ao modo de lidar com certas relações ou com alguma em especial, mesmo que de maneira sutil.
Então, pessoal, este é o Céu da Semana, de 14 a 20 de março, última semana do ano astrológico. 20 de março, sábado que vem, já falaremos do Céu da Semana dentro de um ano novo. Agradeço a atenção de todos, as mensagens no IGTV, os vídeos no YouTube também que todos visualizaram. Um abraço a todos, desejo uma ótima semana, juízo, serenidade, leveza e fiquem em casa se puderem também nesses tempos corônicos. Ótima semana a todos, um abraço, tchau!